Oiê, tudo bom? Mais um vídeo de maternidade. Faz muito tempo que eu não faço vídeo de maternidade aqui. Confesso que meio que sem novidade, minha filha tá com quase 3 anos, acho que eu compartilho algumas coisas lá no Instagram no nosso dia a dia. Mas eu resolvi fazer um vídeo porque tem uma pergunta que me fazem muito lá no Instagram, que é a questão do trilinguismo da minha filha. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês. Bom, se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcela, eu sou brasileira, meu marido é italiano e temos uma filha americana. Nós moramos nos Estados Unidos. E lá no comecinho do meu canal, um dos meus primeiros vídeos, eu vou deixar aqui nos cards, eu fiz um vídeo falando a respeito de como criar uma criança trilingue, né? Tava tudo novo pra mim. E eu compartilhei no vídeo as coisas que eu tinha estudado, coisas que eu tinha conversado com fonoaudiólogas pra entender qual seria a melhor dinâmica para minha filha ter o contato e aprender essas 3 línguas desde pequena. Muita gente tem medo de introduzir muitas línguas para a criança desde pequena, achando que isso vai causar um atraso na fala. Isso pode até acontecer, mas eu já digo aqui que no meu caso isso não aconteceu. A minha filha começou a falar desde muito pequenininha, ela já falou mamãe e papai com 4 meses, isso é muito cedo. E ela sempre prestou muita atenção no que a gente fala e a gente chama ela de papagaio, ela sempre repetiu tudo que a gente fala. Então a dinâmica aqui, se você não viu aquele vídeo, eu já vou explicar. 90% de tudo que sai da minha boca para minha filha é em português. 90% do que sai da boca do meu marido, ou deveria, que às vezes ele dá uma falinha e fala com ela em português, é em italiano. E a gente deixou que a vida se encarregasse do inglês. Por quê? Porque eu achei que seria confuso para ela se eu falasse com ela nas 2 línguas. Já que a gente mora nos Estados Unidos, agora ela já frequenta a escola, muitos amiguinhos que falam inglês, eu achei que a vida poderia se encarregar. Com certeza essa vai ser a língua dela oficial no futuro, eu acho que ela vai escolher, nada mais natural do que, né, ser a língua da onde ela mora, a primeira língua dela, mas eu quis manter o português e o italiano aqui em casa para não deixar que ela perdesse a oportunidade de absorver e aprender essas línguas também. Bom, a minha filha tá com quase 3 anos, faltam 2 semaninhas para ela fazer 3 anos, e eu posso dizer assim, que o português dela fluentíssimo, desde muito pequenininha, ela já, antes de fazer 2 anos, ela já formava frases, bonitinho o português dela. O italiano um pouco menos, porque meu marido não viaja muito, ele não, quando tá em casa às vezes ele acha mais fácil falar em português, porque ele acha que ela já entende. Mas a minha sogra veio passar férias aqui e só falou em italiano com ela e eu fiquei assustada de ver como em menos de uma semana ela estava entendendo tudo e começou a repetir e se comunicar fluentemente em italiano. Ou seja, a gente não pode subestimar a inteligência das crianças, gente. A gente tinha medo dela não conseguir se comunicar com a nona, né, a avó italiana, e ela em uma semana já estava batendo o maior papo em italiano. Então assim, não se preocupem que caso o seu filho tenha atraso na fala, isso não quer dizer que esse seja o problema. E aí como que fica a questão do inglês? Como eu já falei naquele vídeo lá atrás, o inglês eu converso com ela só se a gente está na frente de outras pessoas que não entendem português, por respeito, em parquinhos, está brincando com criança, e ela tem o contato na escola. Aí eu vou abrir um parênteses, que na escola eu não vou falar que foi tudo mil maravilhas. A primeira escolinha que ela entrou, a adaptação foi muito difícil. Eles não deram, tinham muitas crianças na sala de aula e eu percebi que ela precisava de uma atenção mais concentrada. Passamos para uma outra escolinha com poucos alunos, com 10 alunos, e eu preparei uma lista para as professoras das frases-chave que ela poderia falar em português. Frases-chave que eu digo assim, como ir ao banheiro, tomar água, tô com fome, ou não sei, coisas que eu sabia que ela poderia precisar usar, então, e qual seria a entonação, né? Então eu fiz essa frase para as professoras para não deixar a Olivia no desespero de não saber se comunicar por coisas básicas. Eu achava engraçado e triste ao mesmo tempo que muitas vezes na escola as professoras falavam pra gente: ah, ela não é muito verbal, ela é a mais quietinha da sala de aula. E gente, a minha filha é muito, muito, muito tagarela. E isso acarretou com alguns comportamentos que não são comuns dela, do tipo empurrar a criança, ficar agressiva. Então elas me falavam: ah, se tem criança que chega muito próxima dela, ao invés dela falar dá licença, tá muito perto, ela simplesmente empurrava, ou alguém pegava um brinquedo na mão dela, ela empurrava. Confesso que isso me deixou muito preocupada, me senti culpada por pensar, ela não sabe se comunicar porque eu falo com ela em português, mas eu resolvi manter firme, porque eu fui instruída assim, falou, com o tempo ela vai aprender, não se preocupa, explica pra ela essas situações da escola, foca nisso, e explica essas frases em inglês pra ela poder sair dessa, né, ter um jogo de cintura de se comunicar ao invés de ser agressiva, empurrar os amiguinhos, e foi isso que eu fiz.
Bom, hoje eu posso dizer que um dia parece que virou uma chavinha na minha filha, tem um mês mais ou menos, e ela disparou em falar inglês, está falando inglês fluentemente, as professoras na escola estão impressionadas como agora ela conversa com todo mundo, elas falaram que ela virou até assistente da sala de aula, ou seja, gente, é uma questão de tempo, a gente tem que dar tempo e entender que é um processo lento e é difícil para as crianças, mas que é muito possível. Então hoje a minha filha forma a frase e fala perfeitamente o português e ela forma a frase e fala perfeitamente inglês, e o italiano, se tivesse o contato diário, também ela tem condições de ter uma conversa em italiano. Então hoje, às vezes ela me fala coisas em inglês e eu respondo para ela em português. Ou eu pergunto em português, ela me responde em inglês. Meus pais estão aqui, ela pergunta em inglês e minha mãe fala, vovó não entende. E ela vai lá e ela traduz para o português. Então, gente, ela não tem nem 3 anos. Se você estiver pensando, se você estiver com criança pequena e mesmo que você não more fora, considere introduzir uma língua nova na sua casa o quanto antes, porque é o melhor momento para o cérebro deles absorver, e isso não precisa nem falar que vai abrir muitas portas no futuro para os seus filhos. E aí eu queria deixar a dica de uma coisa, como me falaram já, mas como que você faz para introduzir caso você não more, caso não seja a língua da casa? E eu já falei da outra vez, através de música, de televisão e de livros. Como a gente mora nos Estados Unidos e eu sempre falei em português com a minha filha, eu sempre optei por ler livros em italiano e inglês, para ela ter um contato diário com a língua dentro de casa de uma forma lúdica. Então não numa conversação, não eu explicando para ela, mas na hora de ler o livrinho à noite. Então eu tenho alguns livros em italiano e ela repete as palavras, e a maioria dos livros que eu leio é em inglês. É óbvio que eu tenho alguns livrinhos também em português, mas eu quero dizer assim, que eu foco na hora da leitura e na hora de música, de televisão, no inglês, para ela ter esse contato com a língua aqui em casa também, com o italiano também. E aí já me falaram, nossa, mas e se eu não falo inglês, e se eu não sei como pronunciar as palavras, como é que eu faço? Eu queria deixar a dica de livrinhos como esse aqui. Esse aqui é um livrinho da Disney e ele é um livro com áudio. Então, cada página que você abre vai ter um personagem que você vai conseguir detectar. Por exemplo, aqui tá falando do Pateta, tem a foto do Pateta aqui em cima, não sei se dá pra ver. Mas ó, tem a foto do Goofy e do Pateta. E aqui do lado você consegue seguir. Então tem o Pateta. Se você apertar, tá escrito o que o Mickey tá falando, mas tem o áudio. Então você consegue escutar a forma certa de pronunciar. Você não precisa nem ler pro seu filho. Você simplesmente abre a página, ele vai observar e você aperta o botão aqui do lado. Então assim, não tem nem segredo, é só você ir seguindo cada página, é o botão subsequente. Eu procurei na Amazon lá do Brasil, confesso que eu não achei nada parecido. Tem aqui nos Estados Unidos vários, eu vou deixar link aqui no box de descrição. Caso você não tenha ninguém que more aqui, que possa te mandar, eu vou deixar o contato da Ju. A Ju faz redirecionamento de compras, eu sempre indico ela aqui, eu confio muito no trabalho dela, eu vou deixar o contato dela aqui. Se você quiser fazer umas compras nos Estados Unidos, eu acho legal já incluir livrinhos assim com áudio. É bom pra você também que não fala inglês, você já vai trabalhando o seu ouvido. Bom, é isso, me alonguei, eu me empolgo quando eu falo de coisas que eu acho legal, que eu gosto de dividir. O trilinguismo é uma coisa que eu tô sentindo muito orgulho. Da nossa família, da minha filha, da forma que ela tá lidando, e eu tenho certeza que lá na frente ela vai me agradecer, porque não tem preço você crescer já sabendo 3 línguas, e eu tenho certeza que ela já sabendo essas 3 línguas vai facilitar muito o cérebro e o ouvidinho dela para ela aprender outras línguas. Eu digo isso por mim, porque eu também falo essas 3 línguas, e quando eu escuto alguma coisa em francês, eu acho parecido com o italiano, eu tenho muito mais facilidade de aprender e de entender. Então assim, eu sei que eu tô abrindo muitas portas na vida dela, no futuro dela, e você pode fazer isso pelo seu filho também. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui pra mim. Se gostou, não esquece de deixar um like, isso é muito importante pra eu entender que você gosta desse tipo de conteúdo, pro YouTube também, pra ele indicar meu vídeo pra outras mães. Se conhece alguém que tá com criança pequena e esse vídeo pode ajudar, já corre e compartilha esse vídeo. Se ainda não se inscreveu no meu canal, posso te pedir um favor? Dá uma olhadinha, vê se você gosta do que tem aqui. Se gostou, aperta o botão vermelho e se inscreve. Tchau, tchau!